Salve galera do NOQD Clips, você está no canal oficial de cortes do Não Importa o Que Diga. Então, por favor, mano, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like também e ativa o sininho para você não perder os próximos, certo? Então, bora pro vídeo. Só vou falar o que eu vi do jogo e explicar o sentimento que eu tô passando aqui. É um mix de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Orgulho por tudo que o Palmeiras representou, orgulho pelo que o time correu dentro de campo, pelo que o time se doou dentro das suas limitações, pelo Abel, pela comissão, pelo Chelsea, pelo respeito dos jogadores do Chelsea com o Palmeiras, pela torcida que foi, pela torcida aqui que ficou. O orgulho, ele existe, né? O orgulho, ele existe. Se curvar a um grande adversário, esse que é considerado por um dos maiores treinadores do mundo, o melhor time do mundo, assim é porque ganhou o Mundial de Clubes agora, e também porque já havia ganho a Champions League, eu acho que o resultado é normal. O resultado é normal. O jogo convidou o Palmeiras a algo a mais. O Palmeiras conteve o Chelsea no primeiro tempo, fez um jogo muito bom no primeiro tempo, dentro das suas limitações. Alguns jogadores fizeram mais do que podiam, explico. O próprio Rony, um abraço pro Dago Play aí e todos que vão chegando na live. O próprio Rony veio se sacrificar como lateral porque a gente não tem lateral. Galera, eu não quero me crescer. Quem puder assiste, eu não vou esticar essa live muito para eu não me perder. E eu não quero me crescer em ter razão, tá? Então, a gente debateu algumas coisas nesses últimos meses. Algumas se comprovaram no jogo de hoje e outras não, tá? O Rony fechou como lateral, não é porque o Palmeiras tinha somente uma tática a se defender, é porque a gente não tem lateral. Isso tem que deixar claro. Nós não temos laterais direito. Não temos. O jogo começou a se convidar para o Palmeiras. Palmeiras, eu arrisco dizer que no primeiro tempo, o Palmeiras teve boas oportunidades. Eu acho que a mais clara, vocês sabem que foi a do Dudu e a do Zé Rafael, que ele era só acertar o passe. Não é pedir muito para um jogador de futebol e um boxeador não ter medo de jogar bola, tá? Murilo falou que discorda. Não tem problema, cara. Eu vou falar o que eu acho, vocês falam o que vocês acham e tá tudo certo. Ninguém aqui vai estar coberto de razão. Razão tem que ter a Leila Pereira que viu, foi lá e viu, o Abel Ferreira que comanda o time. Eu só tô falando o que eu acho. Eu acho que a gente não tem lateral no apoio. Não acho que o Marcos Rocha fez uma partida desastrosa, mas eu acho que sacrificar o Rony é porque a gente não tem o Marcos Rocha seguro, tá? Esse é o ponto. Tenta entender. Pior é o verme que se cresce ainda no sentimento dos outros doando R$ 2. Cara, R$ 2 pra mim é lixo, cara. Aumenta o superchat aí. R$ 2 pra mim é lixo. Lixo, lixo, lixo. Tá? Você vai dar R$ 2 pra querer me atingir aqui, então aumenta o superchat aí. É muito pouco. Toma o bloco. Pra mim é verme. Verme que se cresce em cima do sentimento dos outros. Né? Verme. Verme é que se cresce em cima da fraqueza dos outros. Verme. Então, eu não tô falando necessariamente que o Marcos Rocha foi mal no jogo de hoje, não. Tô falando que a gente não tem lateral. Tanto é que o Abel, ele achou na lateral direita e na lateral esquerda uma, uma, um jeito de fechar com os dois pontas hoje, né? Que no caso foi o Scarpa hoje e o Rony. Em algum momento eu até achei que não foi mal, não, a tentativa, porque o Palmeiras saía bem pro contra-ataque. Não tão bem quanto o Al Hilal. Acho que o Al Hilal teve um pouco mais de capacidade de fazer a transição. O Palmeiras, em alguns momentos, fez bem, em outros momentos fez mal, e aí depois não fez mais. Essa é a questão. Eu só discordo do Gleiciano, que falou: o time todo tá de parabéns. Eu vou tirar 3 jogadores do time todo. E me desculpa, tá? Não tem problema se vocês pensarem diferente. Não tem problema. Só vou falar que 3 eu não vou colocar que tá de parabéns. Ou talvez até 4. Um jogador que eu acho que ganhou titularidade, ou teria que ganhar pelo menos, é o Jailson. O Jailson entrou,
da forma que eu acho que tem que ser um jogador grande, né? Ele entrou para ser titular hoje. Ele entrou em caráter de um jogador titular do tamanho do Palmeiras. Ele não baixou cabeça. No final do jogo ele jogou mal, um pouco mal, assim como todo o time, mas o Jailson entrou muito melhor que o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele desconstrói o jogo do Palmeiras e em algum momento ele foi bem também. É isso que é confuso hoje, né? Teve 2 puxadas de contra-ataque, ele foi bem, ganhou no corpo e tal. Eu acho que boas lições que ficam hoje, assim como já ficaram em outras disputas de Mundial de Clubes, é que o Palmeiras jogou contra... E não é tudo isso, o Chelsea mesmo, cara. O Palmeiras, ele conseguiu sim, com vários limitadores que tem, disputar contra o Chelsea. Não foi uma vergonha. Esse é o lado que me deixa orgulhoso. Eu não achei uma vergonha. Muita gente falando vergonha, eu não concordo. Mas, infelizmente, eu tenho que falar para vocês que assim, alguns indicativos que a gente discutia fizeram a diferença, fizeram falta, né? Pontos positivos, por exemplo, anular o Lukaku. O Mount acabou saindo e quando tinha o Mount, o Chelsea, visivelmente ele jogava para as pontas. Ele buscava a ligação direta. Não tinha nada de fantástico no jogo do Chelsea. Ele buscou ligação direta, buscou um jogo que a gente conhece aqui no Brasil e que o Felipão fazia muito, que era um jogo de tentativa, a mesma tentativa o jogo todo. Aí eles optaram pelo Werner ao Lukaku e o Palmeiras, eu acho que até respirou melhor em algum momento. O problema é que a gente repetiu o mesmo problema que aconteceu contra o Flamengo, o mesmo problema que acontece em alguns jogos do Palmeiras, que é que, a partir do momento que o negócio fica feio pra gente, em termos de manter a posse, a gente rasga o jogo por um todo. A gente não joga mais. E aí qualquer time se cresce. O Chelsea cresceu, mas cresceria qualquer outro time do nível do Chelsea contra o Palmeiras hoje. Eu acho que quando a gente vê a partida por um todo, o Palmeiras ele não era favorito. O Palmeiras ele jogaria por uma bola e assim jogou. A tática do Abel em espetar o Dudu hoje como referencial e trazer o Rony, para mim ela foi conflitante, mas eu entendo. Só que era mais barato resolver a lateral direita, no meu ponto de vista, tá? Porque o Chelsea sim deu amplitude aos seus laterais. É inadmissível um cara de cintura duríssima como Aspilicueta ficar pisando na nossa área o tempo inteiro e os nossos laterais não ter condição de fazer isso. Então, ganhou o melhor time. Me dói falar isso, mas ganhou o melhor time. Porém, o nosso time... E aí eu novamente cito todas as culpas à diretoria que poderia ter melhorado esse time, mas escolheu isso. A gente precisa ser claro com quem assiste o canal que foi uma escolha. O Palmeiras não era obrigado a não resolver a lateral e o Palmeiras não era obrigado a não contratar o 9. Tá? Ele poderia ter feito isso. Resolveria todos os nossos problemas e seríamos campeões do mundo hoje? Talvez não. Mas você tem que resolver esses problemas. E aí eu quero passar por tudo aí, Versut, eu já passo para você, tá? Chegar no Luan. Antes de chegar no Luan, eu quero falar do Zé Rafael. Eu acho que o Zé Rafael teve a bola do jogo nos pés. Meu ponto de vista. Ele anula a corrida ao ponto do nosso jogador ficar impedido. E depois, ele ainda erra o passe. Sabe, são jogadas que, quando a gente olhou o Chelsea hoje, os movimentos repetidos dos jogadores do Chelsea, é isso que difere hoje. Eles acertam a maioria deles. Nós erramos a maioria. Quantas vezes a gente rasgou a posse de bola? Quantas vezes a gente deu o chutão onde poderíamos não dar o chutão? Quantas vezes a gente errou o passe onde poderia ter corrido mais pelo corredor? Quantas vezes a gente trocou movimentos normais do jogo pela capacidade não é técnica? Existe a capacidade técnica e existe a inteligência do atleta. Existem jogadores que não são providos de inteligência. Zé Rafael, para mim, é um deles, tá? Há quem vai discordar, até porque ele vem jogando bem aqui a nível nacional, mas é um jogador que é importante lembrar, contra o Flamengo, que existiram, no meu ponto de vista, equívocos na análise. Isso aqui entregou para o Palmeiras estar no Mundial, foi um detalhe, tá? E hoje, de novo, a gente perdeu o Mundial também no detalhe. Poderia ter ganho no detalhe também. É o futebol.
E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!